Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Já estamos aí com uma outra live do Museu de Arqueologia. Estamos muito felizes hoje de tarde por falar de um tema que todo mundo gosta, né? Quem que não gosta de música? Música está sempre presente na nossa vida, todo tempo, todo momento, em todas as ocasiões, a vida pede música. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Sobre a música na antiguidade. Como é que será que essa música era diferente? Quais eram os instrumentos? Em que ocasiões essa música aparecia? E para falar sobre isso, hoje a gente tem um convidado mais que especial, né? Que é o Dr. Jethro Oliveira, aí, nosso companheiro, colega de profissão, professor aqui conosco no NASP. Que legal, gente! Vamos lá, colocando um boa tarde, curtindo, compartilhando aí a nossa live, tá certo? Que a gente quer ver muita gente aqui conosco, né? Em Buenos Aires já estão aí nos acompanhando, isso mesmo, gente. Coloca um oizinho pra gente, diz de onde vocês estão, comentem, curtam, compartilhem, que essa live é para vocês. Doutor Jethro, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, participando desse momento especial, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre música. Por favor, dá um oizinho para a gente e já se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho, dos seus estudos. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Janaína, pelo convite. Eu sou Jethro Meira de Oliveira, sou professor aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho há quase 30 anos, tá? Minha formação final é doutorado em regência e musicologia pela Universidade de Illinois. Eu tenho um interesse muito grande, naturalmente, pela música da Bíblia, algo que me fascina sempre, e a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto é um presente, não tenha dúvida. Legal. Jethro, fala para a gente um pouquinho também do teu trabalho com o coral, com a orquestra, para quem quiser aí acompanhar, né? Isso. Como pode ouvir aí? Exato. Eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, Jethro Meira de Oliveira, você pode me procurar lá no YouTube. Esse ano, né, com essa pandemia, estamos fazendo trabalhos remotos. Acabamos de lançar ontem à noite o vídeo de quarentena da Orquestra Sinfônica do NASP, ficou muito bonito, graças a Deus. Vá lá assistir a música Outro País, Eu Não Preciso Mais Sonhar. Cada um gravou na sua casa e me mandou para a gente fazer uma edição, e ficou muito bonito. Eu também dirijo o coral Oficina Vocales, que é um coro de câmara, um coro menorzinho, aí, em torno de 20 a 26 pessoas, dependendo do ano. Nós gravamos agora, no final de julho também, uma música muito bonita, baseada no Salmo que diz... Aqueles que andam segundo a lei do Senhor, né? Muito linda. Beati Quorum Via. Cantamos segundo a versão da Vulgata, em latim, a música de Charles Stanford, um compositor britânico do início do século XX, também ficou muito bonito. E tem outras coisas legais lá para você ver. Então, esse ano são esses dois grupos que eu estou dirigindo aqui do NASP. Além disso, eu sou diretor artístico de um projeto muito interessante, que é a Orquestra Filarmônica Adventista do Brasil, que reúne músicos profissionais, alunos bem avançados, né? Nós já fizemos 3 edições desse projeto, o primeiro deles foi em 2001, 19 anos atrás, e nos últimos 2 anos, em janeiro, então 2019, 2020, nós fizemos novamente, com maestros convidados, foi muito bacana. Também esse ano, realizamos em janeiro o Festival de Música do NASP, chamado Unamuse, do qual eu sou também diretor artístico. Opa, muita coisa boa aí, né? Sem falar no curso de licenciatura em música do NASP, que pelo MEC, pela avaliação do MEC, é o primeiro lugar no Brasil entre os cursos de licenciatura em música, né? Então, música é no NASP aí, com essa equipe de professores maravilhosa. Então, gente, vamos aproveitar aí a presença hoje do Dr. Jethro para conversar um pouquinho sobre música. Jethro, eu estive olhando na Bíblia, a primeira menção que a gente tem, assim, a questão da música, no caso do povo de Israel, né? Porque a gente sabe que o Egito, os povos mesopotâmicos, há uma riqueza muito grande na questão musical. Isso porque a gente tem muitos registros iconográficos e também registros escritos dessas civilizações, onde a questão da música ela é bem presente. Na Bíblia, a gente vai encontrar esse personagem, que é Jubal, né? Que seria aí
descendente de Caim, que seria alguém ligado à música da harpa e do órgão. E aí, nesse primeiro momento, lá no livro de Gênesis, a gente já vê a presença da questão da música entre o povo de Israel, né? Não era ainda o povo de Israel, né, propriamente dito, os descendentes aí de Caim, e depois a gente vai ver a presença da música na saída do povo de Israel do Egito, né? Quando eles saem dali do Egito, as mulheres vão acompanhar aí dançando, e Moisés, temos aí a presença do cântico de Moisés. Como que é essa trajetória aí, né? De onde sai essa vertente musical? Olha, a gente, como você já colocou, né, aí, o pai da música é um descendente de Caim, né, coisa terrível, né? Músicos de igreja já carregam uma certa estigma, né, porque dizem que Lúcifer também era músico, maestro e tal, né? Aí a gente tem que ter esse aí, Jubal, que é também descendente de Caim. Olha, o que a gente pode dizer, afirmar de maneira bastante segura, é que, como você destacou, Janaína, a música, ela é muito presente em todas as culturas mesopotâmicas, né? E nós temos que lembrar que o povo hebreu, ele passa 400 anos de cativeiro no Egito. Então, vamos dizer assim, é razoável, eu não vou dizer que é seguro, tá? Porque isso na pesquisa é muito perigoso você fazer afirmações tão fechadas, mas é razoável nós entendermos que eles absorveram culturalmente muitas coisas que eles viram ali no Egito. Então, a cultura egípcia antiga sendo mais bem, vamos dizer assim, preservada na história, tanto iconograficamente como também nos seus escritos antigos, nós podemos fazer algumas, vamos dizer assim, paralelos, né? Então, por exemplo, quando tem essa dança de Miriam com as mulheres, é algo muito cultural, né? É interessante que o instrumento musical que elas usam ali é equivalente a um tamborim em português, né? Então, é um instrumento de percussão pequena, é um pequeno tambor de mão, com uma pele e chocalhos do lado. Eu posso, né, sacudi-lo e fazer barulho com os chocalhos, ou bater na pele e dar um som. E é interessante que nós podemos afirmar, com bastante segurança, que esse tipo de atividade, com esse instrumento, ou seja, essa dança, cantando, usando esse instrumento, era uma atividade ligada às mulheres, era uma atividade feminina. Olha que interessante, né? E é um dos motivos pelos quais Mical rejeita o seu marido, o rei Davi, quando ele entra em Jerusalém com a Arca da Aliança, né? E ele dança ao som dos tamborins. Ele está fazendo algo que culturalmente é associado à feminilidade. E ela fala, poxa, você é o rei, vamos dizer assim, o macho alfa aqui, e você está fazendo uma coisa feminina em público. Então, é parte do problema. Não é o único problema, lógico, né? A intenção de Davi é interpretada como sendo: eu faço qualquer negócio para me humilhar diante de Deus pelas dádivas que ele me dá. Então ele achou, eu vou fazer uma coisa aqui que ninguém ia fazer, eu vou dançar com as mulheres ao som desse instrumento. Só que Mical ficou chateada, né? Mas é um instrumento, em hebraico ele é chamado de tabret, tá? E é um instrumento associado com mulheres. É bem interessante isso. A filha de Jefité também sai ao encontro do pai, né, dançando. Pobre, coitada. E tocando um instrumento, não foi feliz, né, da sua... Exatamente. Veja novamente, é uma mulher fazendo essa prática cultural musical, a dança com acompanhamento desse tambor, desse pandeiro, né? Aparece na Bíblia, tamborim. Né? O aduf, ele geralmente é um tamborzinho maior, tá? Que
A gente estava fazendo um bate-papo aqui antes de começar a live, tá, pessoal? Janaína e eu estava conversando com ela da dificuldade da tradução que os textos bíblicos trazem para as línguas modernas, né? Para o português, para o inglês, francês, alemão, o que for, que hoje em dia nós falamos. Por quê? Tem palavras que são simplesmente obscuras, nós não sabemos, elas tinham contextos culturais. Tem um outro detalhe, aí você fala assim, mas não pode olhar no original e saber o que é? O original, ele não é totalmente original, o hebraico original, vamos falar aqui a língua que predomina o Velho Testamento. Por quê? O hebraico, originalmente, ele não possui vogais, tá? Ele depende de uma tradição oral, de uma continuidade de um contexto. Então, as pessoas sabiam quais vogais colocarem ali, a cada instante. Só que os textos que nós chamamos de originais, especialmente esses textos masoréticos, né, que são muito confiáveis hoje em dia, como fontes de estudo do Antigo Testamento, todos eles já têm vogais inseridas, e isso faz diferença, tá? Há passagens que isso faz muita diferença, tá? Então, já há, vamos dizer assim, esse escriba, ou quem teve a iniciativa de fazer a cópia desses textos, já fez o papel de um tradutor ao inserir essas vogais. Lógico que nós estamos falando de uma inserção muito antiga, né? Então, possivelmente ainda ligada à continuidade da tradição, né? Mas, mesmo assim, há passagens bíblicas muito confusas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma palavra em hebraico que, dependendo das vogais que você coloca, ela serve tanto para descrever um instrumento parecido com uma flauta, que geralmente naquela época era feito de ossos, né? Um osso, ele é vazado por dentro, né? A parte orgânica dele vai embora, né? E você fura, faz os buraquinhos e toca como uma flauta. Ou também ele pode ser, essa mesma palavra, usada para descrever, vou dar um exemplo, quando ali no Monte Sinai, Moisés sobe, o povo dança ao redor do bezerro de ouro em círculo, não é? Eles ficam ao redor. Então, é a mesma palavra, dependendo das vogais que você coloca. Aí, na interpretação e na tradução, pode ser uma dança de roda, que é muito comum, né? Em culturas folclóricas, a gente tem isso em toda a Europa, né? Em Portugal é muito comum nos nossos colonizadores, as danças de roda no folclore português, no folclore brasileiro. Pode ser uma dança de roda ou pode ser um instrumento oco. Olha que complexo que é o assunto da tradução disso. Então, na hora que aparece essa palavra, para alguém que vai traduzir hoje, é o quê? É a dança de roda, é um instrumento musical, né? É difícil, não é simples, não. Principalmente essa questão do objeto, né? Porque o objeto também, assim, muitos deles deixaram de ser fabricados, caiu em desuso, e aí a gente não tem mais uma referência do que seria. Então, na verdade, quando a gente olha esses termos na Bíblia, esses instrumentos que aparecem, a gente percebe que existiriam pelo menos 3 categorias, né? De corda, de sopro e de percussão. Uhum. Mas a gente não pode ter uma garantia, uma certeza, então, de que esses instrumentos, quando a gente vê ali falar uma lira, um saltério, um alaúde, como a gente estava conversando. O alaúde não existia na Bíblia, isso aí é uma inserção de um tradutor para uma língua moderna, tá? Então, provavelmente, se na sua Bíblia, aparece muito na Almeida, né? Nas traduções em português da Almeida, mesmo na Almeida Revista e Corrigida, né? Quando aparece alaúde, está se referindo a algum tipo de instrumento da família da harpa e da lira, né? Seguramente não é um alaúde. O alaúde é um instrumento similar ao violão moderno, né? Que surge na Idade Média. Ele não existe em tempos bíblicos. Então, a gente tem que ter um certo cuidado aí quando a gente lê os textos bíblicos sobre música, com relação a que tipo de instrumento se teria, né? Não dá para a gente ter uma certeza. Não, seguramente não. A gente esbarra em outro problema quando a gente fala de civilizações antigas, assim, né, milenares,
é a sobrevivência do objeto em si, né? A gente está falando de museu, né? Então, por exemplo, instrumentos de metal, por exemplo, que tem na coleção aí do MAB, né? Os símbolos, apesar da corrosão que existe, natural, ele sobrevive bem ao tempo. Um osso, uma flauta de osso, sobrevive mais ou menos. Mas, por exemplo, esses instrumentos da família de harpa e lira, não. Eles geralmente são de madeira. A madeira deteriora com o tempo, ela sofre a ação do tempo, né? De umidade, do tempo seco, do sol, da terra. As cordas eram feitas, a gente entende como eram em outras culturas, da tripa de animais, principalmente de carneiro, né? Então, um material totalmente orgânico, de alto índice de decomposição. Então, arqueologicamente falando, esse tipo de instrumento não sobrevive ao tempo. É isso que eu quero dizer. Então, a gente depende muito da descrição de textos antigos, de iconografia, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma ideia boa do que são esses instrumentos da família da harpa e da lira dos tempos bíblicos, principalmente por causa de outras culturas mesopotâmicas ali que usaram o mesmo instrumento, a gente assume que provavelmente quando os antigos hebreus estavam usando instrumentos que a Bíblia fala, a harpa ou lira, são esses mesmos instrumentos. Entendi. Então, isso é importante, né? Fazer essa relação aí com o Egito, com a Mesopotâmia. Mais tarde, a Babilônia também vai aparecer Sim. com bastante instrumentos musicais, principalmente naquela passagem de Daniel, né? Esses companheiros estavam lá. Na planície. Então, a gente vê a presença de muitos instrumentos musicais. Pessoal, que legal que vocês estão aí nos acompanhando. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários, façam suas perguntas, que hoje o assunto é música, e música todo mundo gosta, né? Jetro, eu fiquei pensando também sobre as situações em que a música acontecia. Então, a gente pode perceber que há momentos em que a música estava presente, alguns momentos até um pouco diferentes, como a questão da guerra, por exemplo. Em contextos de guerra, por que a presença da música? Olha, é interessante isso, né? E talvez nesse contexto aqui bíblico, né, do Antigo Testamento, diferente de outras situações, porque nós temos música relacionado à guerra, por exemplo, muito durante o Império Romano, né? A gente tem as primeiras bandas militares, né? Mas o objetivo, por exemplo, lá dos romanos, era o quê? Ter uma marcha para animar seus soldados a continuarem andando exaustos, né? Uma motivação a mais. Mas aqui na Bíblia, não. Em algumas descrições, especialmente nessa da queda do muro de Jericó, colocaram os sacerdotes tocando o chofar, né? Esse chifre de carneiro, que tem um som muito peculiar e faz chamados, e eles foram, vamos dizer assim, a arma de guerra principal. Eu não sei, eu fico imaginando assim, se eu fosse um habitante de Jericó, naquela cidade super fortificada, que tinha uma muralha que era considerada intransponível, e eu estou vendo esse exército inimigo cercando a minha cidade e com os sacerdotes na frente tocando esse chifre de carneiro. Num primeiro momento, eu ia debochar. Eu falei, quem que esse pessoal acha que a gente é? Vão derrubar nossas muralhas com chifre de carneiro sendo tocado, né? Então, assim, é interessante porque é usado, né? A gente pode argumentar um ou outro, né? Assim, num pensamento mais secular, de que haveria alguma possibilidade de acústica para derrubar um muro, eu acho que não, né? Aí tem o poder sobrenatural de Deus, realmente, né? Então, a gente vê, assim, vários momentos em situações de conflito, a música aparecendo, mas ela aparece também, por exemplo, na corte, né? Davi é chamado para compor a corte de Saul por causa da sua habilidade musical. A música, ela também, ela estava presente nesses espaços, assim, Sim. Dos palácios? Com certeza. Especificamente aí no exemplo que você citou, de Davi sendo levado para trabalhar na corte de Saul, ele vai na função de um terapeuta. É o primeiro registro que nós temos, seguramente na Bíblia, talvez na história mundial, do uso de música com fins terapêuticos. Hoje a gente chama isso de musicoterapia, né? Então, Davi
um excelente músico, poeta, depois um guerreiro. Eu vou falar dele como luthier, se houver tempo, né? Um fabricante de instrumentos, tá? Provavelmente tocava muito bem a harpa e era agradável. Minha esposa gosta muito de música de violão solo. A gente tem algumas gravações, alguns CDs aqui, quando a gente quer ficar tranquilo, na paz, a gente põe. Por quê? Tem uma curva de dinâmica pequena. Não é um instrumento que consegue tocar muito forte. É sempre numa intensidade agradável, que realmente traz paz. Assim também é a harpa. Você imagina que uma harpa de madeira, essa madeira ajuda a dar ressonância ao som dessas cordinhas de tripa de animais, principalmente de carneiro. E essas tripas não são muito, vamos dizer assim, sonoras. Elas não produzem um som muito forte, não tem amplificação eletrônica, né? Então, o Saul está lá perturbado e Davi está tocando essa música agradável, lenta, né? Às vezes, quem sabe, até cantando uma melodia. Às vezes cantava o Salmo 23, não sei, quem sabe. Interessante da gente pensar, né? Isso também acontecia, obviamente, nas outras culturas, isso era muito forte, né? A presença do músico, até com status elevado, por exemplo, na cultura suméria, a gente sabe de que o músico ele estava no status quase do escriba, né? Uhum. E aí a gente percebe que a música tinha sua importância já na cultura antiga, ela fazia parte de diversos rituais sociais, em festividades, em banquetes, inclusive nos funerais, né? A presença da música, ela se fazia. Então, é interessante da gente perceber a versatilidade da música nessa época, nesse período. Mas a música, ela sempre vai ocupar um papel importante em todas essas culturas na questão religiosa, né, Jé? Absolutamente, né? Você mencionou aí na Babilônia, né? Nabucodonosor, quando ele faz essa imagem de ouro lá na planície, Daniel não está presente, a gente não sabe exatamente se ele está viajando, o que está acontecendo, mas seus 3 companheiros estavam ali, e tem muita música, tem uma orquestra grande, né? E é bem claro, ao som dessa música, todos devem se curvar e adorar essa imagem. Isso se repete muitas vezes, situações assim, ainda ali pensando dessa época de Daniel, quando Daniel é jogado na cova dos leões, o seu rei, que ali não queria que isso acontecesse, ele cai numa armadilha, ele fica triste, ele fala, não quero músicos hoje à noite, né? Então tinha música ao vivo, não tinha CD, não tinha, como é que é o nome disso? Spotify, né? Eu vejo minha filha aqui com Spotify, Deezer, e outros serviços de streaming de música, não tinha nada disso, então era tudo ao vivo, né? E na questão religiosa, começamos falando aqui de uma adoração pagã, né, instituída ali na planície de Dura por Nabucodonosor, música, mas na cultura hebraica, na religião hebraica, a importância da música, como eu coloquei nos slides da mostra, que ficaram aí essa semana, uma coisa que chama muito atenção é a incrível organização desse trabalho musical para a religião hebraica, né? Nós temos ali Davi ordenando 4.000 músicos, né, para fazer isso. 288 desses são chamados mestres, professores, divididos em equipes, né? Eles estudam por 5 anos, vão para uma faculdade, vamos dizer assim, com 20 anos de idade, eles estão aptos para começar a estudar, e só completa seu treinamento aos 25 anos de idade. Olha que faculdade intensa é essa. Então, um aperfeiçoamento musical muito grande durante esse período, e também vamos dizer assim, um estudo religioso. Eles eram não somente músicos, mas pessoas treinadas na teologia da época, nos escritos religiosos da época e assim por diante. E aí nós temos descrições no Antigo Testamento de festividades musicais e religiosas muito grandes, incríveis. A partir do momento que você ouve falar que tem 4.000 separados para fazer isso, puxa, isso já chama atenção. Então tem coral,
tem orquestra, né? Tem aulas de música. Será que tinha aula de apreciação musical também? Eu fico imaginando, né? E uma curiosidade que a gente começou a conversar aqui antes da live, né? Tinha mulheres participando. Pois é, Jetro, isso aí eu achei fantástico. Como é que é essa história aí? A mulher também podia? Podia, a Bíblia fala, eu separei aqui algumas passagens para não ter dúvida. Em 1 Crônicas 25, né? 1 Crônicas 25 é o capítulo que mais fala sobre a organização da música para os serviços de cultos, né, de sacrifícios dos antigos hebreus, e fala claramente, né, que Deus dera a Emã, um desses 288 músicos mestres, 14 filhos e 3 filhas. Todos estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor. Isso está nos versos 5 e 6. Olha que interessante. Então, Deus deu filhos e filhas a Emã, que era um músico mestre, e as 3 filhas dele também estavam envolvidas no canto. Outras passagens que falam sobre mulheres, por exemplo, Esdras 2,65, fala de cantores e especificamente do seu feminino, cantoras, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Neemias 7, o verso 67, fala de 245 cantores voltando do exílio e também cantoras. Faz questão de enfatizar o feminino de cantor, cantoras, né? Então, nós temos várias referências à presença de mulheres participando da música, sim, ritualística aqui da religião dos antigos hebreus no Velho Testamento. Que interessante isso, né? Pensar que havia essa participação aí das meninas também na questão musical. E aí eu fiquei pensando, né, quando a gente vê Davi é que vai instituir aí todo esse exército musical, vamos dizer assim, né? Foi no período de Davi que a gente percebe essa organização de uma maneira mais sistemática. E aí a gente entende a presença de vários atores da questão musical já presentes. Então, a gente tem o compositor, tem o músico, tem o cantor, tem aí o professor, né? Então, a gente percebe que já há uma organização muito interessante da questão musical dentro desse contexto. Sim. Isso chama muita atenção. A gente tem, às vezes, a tendência de menosprezar culturas antigas como sendo primitivas, inferiores, mas isso é um preconceito muito de superficialidade. Quando nós estudamos essas culturas antigas, nós aprendemos muitas coisas. Especificamente aqui dos antigos hebreus, com relação à música, essa organização tem desdobramentos muito grandes, né? Porque você tem uma forte, vamos dizer assim, implementação de educação musical, tá? É impossível ter música de qualidade se não houver ensino musical de qualidade, tá? Às vezes a gente pensa que é tudo improvisado, que é o dom, né? Tem uma historinha que é o dom, cai do céu. Eu falo isso para meus alunos de música, eles ficam loucos, que eles sabem como eles têm que trabalhar para conseguir. E aqui a gente tem a instituição de tudo isso, né? A valorização do músico na igreja, porque esses músicos aqui do Antigo Testamento, eles vivem disso. Eles não têm um emprego e servem voluntariamente a igreja como músicos. Não, é o contrário. Eles atuam como músicos e eles fazem muita coisa, né? E o nível, eu só fico imaginando quão incrível devia ser essa música, né? Você imagina como era essa música, Janaína? Consegue imaginar? Olha, a gente fica pensando um pouco a partir dos instrumentos, né? Você ter corda, você ter percussão, né? Então, eu acredito que era uma música muito viva, muito alegre, né? Os Salmos, ele fala de conclamando o povo, né? Eu até fiz aqui a anotação, Salmos 47:1, para as pessoas virem e baterem palmas, né? Então, isso me parece que havia uma alegria muito grande, principalmente porque a música era tocada no momento do sacrifício. Então, eu acredito que
você ali, a gente sabe que o sacrifício tinha essa representação de perdão dos pecados. Exato. E deveria se sentir o povo aliviado, pelo menos. Sim. Na Então, cultura hebraica, né, todas essas festas religiosas durante o ano todo, né, todas elas tinham muita música, né? E também, como você destacou, tem os momentos de tristeza, né? Nós temos funerais, né? Por exemplo, Jeremias, o livro de lamentações dele, muitos estudiosos dizem que era todo cantado, todas essas lamentações era música, né? E se torna isso uma atividade muito ligada, por exemplo, à atividade do profeta, tá? A escola dos profetas, que é tão famosa do Antigo Testamento, um dos currículos, dos itens do currículo dessa escola era a música. Então, os profetas do Antigo Testamento, todos eles eram artistas, eram músicos, tá? O meu personagem favorito da Bíblia, assim, em termos de identidade, é Ezequiel. Ezequiel foi um grande artista, ele foi músico, ele foi ator, né? Ele faz teatro, ele toca bem, ele canta bem, né? Então, um artista completo, é incrível. Então, a gente às vezes não entende isso, né? A gente falou já um pouco dos textos masoréticos, né? Encontrados nas cavernas de Cunha, perto do Mar Morto. Esses textos possuem sinais gráficos, tanto acima como abaixo do texto, que não afetam a compreensão do texto. E depois de algum tempo, há um consenso nos estudiosos de que isso significa que é uma notação musical, algum tipo de notação musical. E nós podemos ver, por exemplo, principalmente no livro dos Salmos e em textos do Antigo Testamento que tem profecia, é onde aparecem esses sinais gráficos, tanto acima como abaixo do texto hebraico. E alguns estudiosos têm trabalhado para interpretá-los e fazer transcrições musicais para que a gente possa entender como era essa música. Você quer ouvir uma música transcrita dessa época? Quero sim. Queremos nós todos que aqui estamos. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. O som que eu colocar no meu computador aqui vai ser partilhado, né? Joia. Acho que eu tenho o Salmo 24 aqui já pronto para tocar. O Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, né? Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas, né? E aí vai embora. Eu vou ver se eu toco um pedacinho dessa música para vocês aqui, numa transcrição dessa época. Deixa eu achar aqui. Não, estou com o negócio errado. Cadê você? Só um instantinho aqui. Coisas da live. Eu vou achar aqui. Eu estava com o negócio na mão. Perdi. Peraí. Fica tranquilo, procurando. É bem interessante a gente perceber, então, o quanto a presença da música aí nessa questão dos cultos, né? Ela era algo que a gente vislumbra aí como algo extremamente importante dentro do ritual do culto. Tá? Ó, já está pronto aqui, eu posso partilhar com vocês. É curtinha, são 3 minutinhos de música. Isso aqui é o Salmo 24, cantado a partir de uma transcrição, uma interpretação encontrada nesses manuscritos do Mar Morto, tá? Veja o que vocês acham. Não estamos conseguindo ouvir, Jeffrey. Não estão ouvindo? Não. Talvez eu tenha que compartilhar a tela, né? Acho que sim. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. A tua tela tem que estar aberta
a que você quer compartilhar, não pode estar minimizada. Tá. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar. Vamos lá. Me diga se está soando. Estão ouvindo? Não, não estamos ouvindo. A tela está aqui compartilhada. Eu compartilhei a tela. Vocês não estão vendo nada? A gente viu uma tela, mas o som não. Tudo bem, que pena. Alguma coisa aconteceu que eu não consigo fazer o som aparecer. Mas é interessante, então, eu lamento muito isso aqui, não poder compartilhar o som, né? Deve ter algum comando que tem que fazer aqui. Mas eu tenho um material interessante, foi inicialmente uma pesquisa de uma musicista francesa, uma musicóloga chamada Suzanne Hayek-Ventura. Ela começou a ter curiosidade no assunto, ela começou a imaginar que esses sinais, né, estavam ligados à arte da quironomia, que é utilizada muito, por exemplo, no canto chão, no canto gregoriano medieval, né? E a partir disso ela começou a criar, vamos dizer assim, métodos de transcrição, tá? Inicialmente causou um certo, vamos dizer assim, frisson no mundo musical, né, nos estudos acadêmicos. Depois começaram a descartar o trabalho dela como sendo de baixo nível acadêmico. Ela morreu, tal, em 2000, já velhinha. E de lá para cá, outras pessoas pegaram o que ela fez, têm refinado esse trabalho, e hoje há um consenso muito grande, que realmente é música. Lógico, se nós temos a dificuldade de transcrever para uma linguagem moderna, fazer uma tradução, esse hebraico bíblico, imagine, então, uma notação musical tão antiga também, né? Então, sempre que a gente está fazendo uma transcrição, é uma espécie de interpretação, tá? Não quer dizer que é exatamente desse jeito, mas a gente ouve, especialmente, uma sonoridade, eu posso escrever para vocês, que você, culturalmente, já associa ao Oriente Médio, tá? Sim. Então, temos muitas escalas de 5 notas, a utilização daquilo que na cultura ocidental nós chamamos de tons menores, né, de escalas mais menores, que é até hoje característico da cultura daquela região, não mudou muito, né? Alguns perguntam, né, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes da live também, essa música, com tanta gente, tinha muita harmonia? Por exemplo, a gente tem uma peça da Renascença europeia, chamada Spen Alium, que é um moteto para 40 vozes diferentes. Cada uma das 40 vozes canta uma coisa diferente. Então, na hora que todo mundo está cantando, você tem 40 coisas diferentes para ouvir ao mesmo tempo. É muito louco isso, né? Eu vou dizer para vocês que, assim como em outras culturas antigas, a harmonia, essa sonoridade de diferentes sons simultâneos, não é característico da cultura dos antigos hebreus, tá? Então, quando nós estamos vendo aqui na Bíblia descrições de grandes coros, orquestras, nós podemos imaginar com um bom grau de acerto que não há harmonia, tá? No máximo, eles cantavam em oitavas, como, por exemplo, um homem e uma mulher cantando a mesma música, estão cantando em oitavas, né? Isso é normal. Às vezes, em mais do que uma oitava, com os instrumentos, ou mesmo com as vozes, e que alguns instrumentos faziam pequenas variações, ornamentos, né? Ali na linha melódica. Para eles, era mais importante a massa sonora de muita gente participando, assim também como a diferenciação dos timbres
as peculiaridades de som de cada instrumento e de cada voz, né? Por exemplo, mesmo para nós hoje, a nossa voz é um fator muito forte de identidade, não é? Sim. Janaína é professora também, minha filha disse que teve uma matéria com você quando ela ainda fazia arquitetura, né? Então, nós professores, de vez em quando eu pego alunos imitando professores. Por quê? A nossa voz é muito forte como fator de identificação de nós, né? Então, você imagine, na cultura, nessa cultura antiga, a percepção dos diferentes timbres de cada instrumento, de cada voz, era muito importante. Algo que na cultura ocidental europeia a qual nós estamos inseridos, não é algo que nós aprendemos a apreciar tanto. Para nós, a harmonia é muito mais importante do que qualquer outra coisa, não? As pessoas gostam muito de música vocal a capela hoje em dia, né? Tem grupos famosos, Pentatonix, né, que viram a febre, os quartetos, o Take Six, que é muito famoso, né, ligado à Igreja Adventista, e assim por diante. E eu faço aqui uma comparação para vocês, porque tem a ver com percepção e cognição. Muitas vezes nós empurramos as nossas expectativas presentes para algo antigo, e isso é complexo, é perigoso. Que aí você chega lá e fica desapontado. Você chega no passado, de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e você, puxa, não tem isso, que coisinha sem graça, né? Mas pense o seguinte, o povo Inuit, os esquimós, né? Que estão lá no nortíssimo do planeta, nos lugares mais gelados, onde só tem neve e gelo. Eles possuem, no seu dialeto, na sua língua, mais de 100 palavras para descrever a cor branca. Quantas palavras a gente tem para branco? Branco, branco neve, branco gelo, branco sujo. E acabou. A gente não tem tantas palavras. Mas eles têm mais de 100 palavras para descrever cada detalhe, cada nuance de percepção da cor branca. Um branco brilhante da neve, um branco meio azulado, né, que acontece muito no gelo, na neve e assim por diante. Mas, para o povo inuit, quando você coloca verde na frente dele, você pode colocar todos os tons de verde. Para ele, só existe verde. Então, eles são limitados linguisticamente a descrever a cor verde com uma única palavra. Mas nós temos muita folhagem onde nós moramos, onde nós vivemos, aqui num país tropical como o Brasil, e para nós existem muitas tonalidades de verde. Então, nós podemos escrever isso. É a mesma coisa quando a gente vai entender a música aqui dos antigos hebreus. Eles não têm harmonia, mas eles têm timbre, e eles têm um vocabulário muito rico para perceber e descrever essa beleza timbrística, essa diferenciação dos vários timbres da música que eles estão usando ali. Então, é sempre importante você tentar entender o que está acontecendo dentro da perspectiva das pessoas que estavam fazendo essa música aí na antiguidade. Muito interessante essa visão, né, de que dá até um valor maior para cada cantor, né, para cada um deles teria a sua peculiaridade. E eu achei aqui muito interessante quando lá em 1 Crônicas, capítulo 15, fala de Kenanias, que ele tinha o encargo de dirigir o canto porque era perito nisso. Isso. Então, e ele, numa atuação aí de maestro, dirigindo a questão do canto. E é como você disse, porque lá em 2 Crônicas, capítulo 5, os versos 12 e 13, fala na palavra uníssono. Uhum. Isso daria para a gente entender, então, essa questão, justamente, que você está falando, dessa diferença, né, da harmonia que hoje nós entendemos. Hoje nós entendemos que essa palavra uníssono, ela é uma palavra moderna, tá? Ela não é uma palavra do hebraico, tá bom? Então, muitas vezes, quem vai traduzir acha isso lá, e não, do original, do hebraico, né?
e como eu falei, o próprio hebraico que nós temos em texto, ele já é uma interpretação pela inserção das vogais. Não sabe o que colocar, aí imagina que deve ser isso, né? E é uma boa, aí nesse caso eu acho que foi uma boa ideia, né? Apesar que eles não tinham esse conceito de uníssono, que uníssono é uma palavra que existe em contraste a cantar em vozes, em harmonia, tá? Ok? É possível que eles cantavam em harmonia? Pouco provável, mas é possível. Mas eu acho pouco provável, tá? Porque isso teria sido mais, vamos dizer assim, registrado, né? Teria sido uma diferenciação muito grande na música dos povos antigos, então teria que ter um registro disso de alguma forma. Alguém ia falar, olha, eu vi os hebreus fazendo isso, olha que coisa louca, eles cantam assim, e ninguém fala isso, tá? Certo. Então, a gente está percebendo aqui que quando a gente está falando de música, tanto na questão dos instrumentos, quanto nas palavras que estão sendo utilizadas no texto que nós temos hoje, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Que nem tudo vai corresponder se nós interpretarmos como nós utilizamos essas palavras hoje. Então, fica um pouco mais complicado de nós entendermos como que era, de fato, essa música. Outra coisa que me chama bastante atenção é o fato de que, quando eles tocavam, principalmente nessa questão da música religiosa, boa parte do tempo essa música era tocada em ambientes externos. Por exemplo, quando eles vão buscar a arca, né, que estava em Siló para Jerusalém, Davi faz ali, né, aquela transporte da arca junto com os cantores, e eles iam caminhando e cantando e tocando, e depois no próprio contexto do templo, não era dentro do espaço do templo, né, era do lado de fora. O quanto que isso afeta acusticamente, vamos dizer, falando, você tocar na rua? Como que é? Muito, afeta completamente. É diferente você tocar num ambiente fechado, especialmente se tem um pé direito mais alto, né? Há aquilo que a gente chama de reverberação, né? Uma velocidade diferenciada da projeção do som em todas as direções, perdão. E a reflexão do mesmo, aí seria como se fosse um eco batendo nas paredes e voltando até onde o ponto que é a fonte do som está, tá? Isso também ajuda a gente entender por que eram tantos instrumentos e tantos cantores, porque do lado de fora, se não tem amplificação para se fazer ouvido, você precisa de ter massa sonora, muita gente fazendo exatamente a mesma coisa, então tocando em uníssono, cantando em uníssono, para que soe bem, né? Então, vários instrumentos tocando basicamente a mesma coisa, aí você tem aquela massa sonora. Se a gente pensa que a Bíblia fala muito de harpa, né? Esse instrumento, harpa, lira, seja qual for, é um corpo de madeira que ajuda a ter a sua caixa de ressonância na madeira, né? Com cordinhas de tripa de carneiro, é um sonzinho muito suave. Não existe nenhum desses instrumentos capaz de ter uma sonoridade muito grande. Mesmo as harpas sinfônicas modernas hoje, se você vai numa sala de concerto, ambiente fechado, tá? Ambiente fechado, numa orquestra que utiliza a harpa. Geralmente, as partes de harpa para a orquestra são dobradas, são dois harpistas tocando a mesma coisa, para aumentar a sonoridade. Diz que a harpa moderna soa muito mais alto que uma harpa antiga, e são cordas de metal e assim por diante, que tem outra sonoridade. Então, essa dobra, vamos dizer assim, né, de várias pessoas tocando e cantando a mesma coisa, ajuda-nos a compreender como era o som nesse pátio externo do templo, vamos dizer assim, onde o povo ficava realmente, né? Porque quem entra no templo não é o povo, né, Janaína? Isso. A gente tem essa noção hoje, compara com a igreja, né? As pessoas não entravam para dentro do templo, do prédio em si, elas ficavam do lado de fora, no pátio, ali eram feitos, né, todo o ritual que o povo assistia era externo. Então, a presença desses cantores também era ali do lado de fora.
e as pessoas podiam assistir essas apresentações, né, esses rituais todos externos. E me chama a atenção essa questão dos materiais utilizados, principalmente porque o bronze, que vários dos instrumentos musicais de percussão, eles são em bronze. E a própria história, a arqueologia, ela classifica os períodos antigos a partir do conhecimento dos metais, né? Então, a gente tem o período do bronze. E o bronze, como, assim, material para a questão musical, ele é um material que ele causa que tipo de efeito, vamos dizer assim? Olha, até hoje, ligas metálicas, né? Hoje, com a fundição de metais, há mais possibilidades, né? Mas você pensa, principalmente o bronze, nesses símbolos, né? Símbolos sonoros, símbolos altissonantes. Então, imaginamos que... não imaginamos, né? Nós visualizem, né? Os símbolos altissonantes, esses símbolos menores, né, do tamanho de um pequeno prato, mais ou menos aqui, um disco, né, para segurar com os dedos. Os símbolos sonoros, pratos um pouco maiores, né, que você segura com a mão, né, parecido com os pratos até hoje. Até hoje, um dos grandes fabricantes de instrumentos de percussão tem seu nome derivado do termo hebraico para descrever esse instrumento, que a fábrica chama-se Zildjian, que inicialmente era uma fábrica artesanal na Turquia, que depois se transferiu para os Estados Unidos, e eles são, assim, reconhecidos como os melhores fabricantes dos pratos até hoje, para banda, para orquestra sinfônica, assim por diante, tem vários tamanhos hoje em dia. E geralmente é de alguma liga metálica parecida com bronze, ou que leve bronze, talvez não 100% pura. Eu não entendo muito de fundição de metais, mas esse instrumento precisa ser muito ressonante, o metal bate um contra o outro, você os afasta, e a onda sonora permanece ali por um bom tempo. Geralmente até você abafar contra o corpo os pratos. Então, é possível imaginar um símbolo altissonante, um sonzinho mais agudo, o símbolo sonoro mais grave, né? E efeitos musicais que eram feitos através desses dois instrumentos, né? Eles não são instrumentos de altura definida, eles não tocam notas, vamos dizer assim, musicais, né? Símbolos retumbantes também, né? Exato. Até por causa dessa questão acústica, talvez isso, né, esse processo de reverberação se torne interessante, né? E como estava ao ar livre, o efeito de reverberação é mínimo, né? É possível ter alguma reverberação do lado de fora? Tá? Você precisa ter, por exemplo, hoje em dia a gente tem as chamadas conchas acústicas em lugares abertos, em parques, principalmente, né? A concha acústica tem esse efeito, esse propósito, de projetar o som que está sendo feito ali no palco para frente, né? Então, é possível que eles tivessem alguma coisa assim? Não sei, a Bíblia não descreve, mas pode ter acontecido. Mas a Bíblia não descreve. Muito interessante, quanta coisa a gente está aprendendo aí, né, sobre a música nesse período. Percebemos aí uma variedade de instrumentos que vinha se desenvolvendo em diferentes culturas e que acabam sendo, em muita medida, absorvidos aí pelo povo judeu, por Israel, e utilizando esses instrumentos principalmente na questão ritualística. E aí a gente vai ver o livro de Salmos, onde a gente tem ali o que nós poderíamos dizer na linguagem atual, um inário, onde essas composições elas acabaram sendo reunidas, e é bem interessante a gente perceber que várias dessas composições elas eram utilizadas em diferentes momentos. Então, alguns deles até mesmo em romarias, quando o povo ia indo em direção a Jerusalém para as festas, eles já iam cantando. Então, a música, ela era algo bastante presente dentro dessa cultura. É o que nós podemos entender, né, Jeto? Sim. A música, e isso é tão bom, né, ouvir, porque como um músico religioso hoje que eu sou, no século XXI, né, eu tenho uma base milenar e bíblica para justificar a minha atividade, né?
como sendo muito importante, né? A Bíblia mostra, especialmente o livro de Salmos, às vezes a gente pensa assim, o livro de Salmos é só louvor. Não, tem de tudo, tem louvor, tem adoração ali, tem história, tem muita história no livro de Salmos, né? Tem alguma coisa profética também no livro de Salmos, e algumas outras categorias. Então, assim, a música é utilizada para muitos propósitos, né? Inclusive para o deleite estético. A gente gosta de coisas bonitas, não gosta? Tá? E a música, em particular, é a arte humana, né, mais imaterial, né? Se você pensa uma pintura, uma escultura, elas são objetos, né? Um texto literário, você pega, né? A música não é, a música é o momento que está se cantando, se tocando. Então ela possui uma certa característica espiritual já na sua essência. Ela não é matéria, ela já é espiritual, né? E talvez por isso é a arte que mais nos aproxima de Deus. Eu acho bastante interessante, principalmente aquele texto que fala quando eles estavam no exílio, né, que pedem para que eles cantem e toquem. Não temos condições de cantar. Salmo 137, né? Pelos rios da Babilônia sentamos e choramos e lamentamos. Não tem como cantar. A gente não tem motivação. Como é que a gente vai cantar? E é interessante, porque os babilônios estão dando uma clara demonstração que eles apreciavam a música dos hebreus. Falando, olha, esse povo que está aqui sob nossa tutela, que nós dominamos, eles têm uma cultura legal, olha a música deles, canta pra gente, toca pra gente. Eles falam, não podemos, babilônios, olha só, a gente está longe da nossa terra, a gente está triste, não temos motivação na nossa alma para fazer uma música legal para vocês aqui. É muito interessante isso. Isso é muito bonito, né, de pensar também que essa ligação muito forte da questão religiosa mesmo, né, de estar próximo ao templo, quanto essa ligação, olha, distante do templo, distante da nossa Jerusalém, nós não podemos cantar, né? Então tinha esse caráter também dessa tristeza, desse lamento deles pela distância do templo. Gente, muito legal, quanta coisa boa a gente aprendeu hoje aqui. Podemos perceber o quanto a música ela tinha esse papel extremamente importante nas culturas antigas, as tradições, os instrumentos musicais, os momentos em que a música era apreciada, em diferentes circunstâncias, né, tanto em contexto mais, vamos dizer assim, coletivo, mas também em contextos mais íntimos. E essa música, ela sempre vai permear aí as relações também, vai fazer as distinções, agora que a gente já sabe que quando Davi ali dançou e cantou não foi uma coisa muito legal, por isso que ele acabou sendo rechaçado aí pela futura esposa. Então, que interessante, né? Até essa questão social aí permeada pela questão musical. Muito interessante as coisas que nós aprendemos hoje. Muito obrigada, Getro, por trazer esse conteúdo aí para gente. Pessoal, obrigada por vocês terem nos acompanhado aqui, participado. O pessoal ficou super interessado aqui em ter ouvido a música. Eles pediram que, quem sabe, você compartilhe um link, não sei se é possível. Eu vou procurar rapidamente no YouTube aqui, ver se tem, que aí eu posso compartilhar pra gente, né? Alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu acho, só um segundinho. Seria muito interessante, né? E obrigada, pessoal, por vocês terem aí acompanhado a gente. Nós teremos outros conteúdos nas próximas semanas, aí sempre, todo sábado a gente tem a nossa live, toda segunda a nossa exposição, sempre com conteúdos diferentes. Na semana que vem, a gente já, na segunda-feira, já vai colocar uma outra exposição sobre o Egito. Então, vai ser muito interessante. Se você puder compartilhar um link para eles aqui. Tem como. É bem rápido, eu vou pôr no nosso bate-papo aqui, que eu acho que é só de nós dois. Se você puder pôr lá para eles. Aqui já vai dar uma ideia, né? Eu não tive tempo de ver o que é isso exatamente, mas tá, a descrição é parecido com o que eu ia mostrar para vocês, tá? Aí já dá uma ideia. Legal. Vamos tentar ver se a gente consegue aí
acompanhar. Tá, joia. Pessoal, foi um prazer muito grande, agradeço, Janaína, o convite. Para mim, um prazer sempre poder participar nessas lives e compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aqui, que é sempre interessante. A gente também agradece quem nos assistiu, quem nos acompanhou. E vamos ter outros momentos aí, né, Getro? Porque música a gente tem que estar sempre curtindo, sempre aprendendo, sempre tem muita coisa boa. Estou à disposição. Que ótimo, que ótimo. E não deixem de entrar lá no canal do Getro e ouvir aí o trabalho que tem sido feito por ele, junto com seus músicos, com seu grupo. Vai ser ótimo, tá bom? Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Também. Grande abraço, pessoal. Um beijo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau.